Eu pensei muito em gravar esse vídeo, mas, para falar a verdade, eu nem sei onde esse canal vai chegar ou se ele vai chegar em algum lugar. Eu só sei que eu precisava começar de algum lugar e aqui eu estou. Eu tenho vivido muitas coisas nos últimos anos, empreendedorismo, pressão, mudanças no meu estilo de vida, e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, algumas reflexões, alguns pensamentos. Vocês, que eu não sei ainda quem são, e a gente vai se descobrir, a gente ainda vai se conhecer no meio desse processo, mas que esses pensamentos possam não só me ajudar, mas também que as minhas reflexões ajudem vocês que estão aí do outro lado desse celular aqui que eu estou gravando. Eu estou passando por uma fase na vida em que eu comecei a me sentir muito diferente das pessoas ao meu redor. Isso não só pessoas do meu âmbito profissional, mas também pessoas do meu âmbito pessoal, amizades e tudo mais. Eu já vi algumas pessoas falando sobre que existe um momento da sua vida que grande parte daquilo, grande parte da forma que você vivia deixa de fazer sentido e um novo eu começa a nascer dentro de si. Só que eu achava que isso era uma balela, eu não entendia que isso de fato era algo concreto, era algo que poderia acontecer comigo. E na verdade, isso vem acontecendo já tem mais de ano, quase 2 anos. Esse aqui não vai ser um canal para que a gente foque a nossa energia em coisas do mundo aí fora, mas vai ser um canal, pretendo que seja um canal focado no nosso interior, focado no nosso autoconhecimento, focado na nossa mente, na nossa paz, na nossa espiritualidade, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque de 3 anos para cá, eu comecei a me sentir incomodado. Mas eu comecei a me sentir incomodado de uma forma inconsciente. Eu não sabia o que estava acontecendo. O meu corpo estava dando sinais. Eu comecei a me adoecer. Eu comecei a desenvolver um certo tipo de fobia generalizada. Fui diagnosticado com agorafobia, e eu nem sabia que esse termo existia. Ansiedades, sentimentos depressivos. E aí eu comecei a entender que o problema não era eu, mas o problema era a falta de mim nas coisas que eu estava fazendo. Era a falta de propósito nas coisas que eu estava fazendo. É como se eu vivesse duas realidades totalmente opostas. Existe um Gustavo que tem suas necessidades básicas como ser humano, e existe o Gustavo profissional. E esses dois seres, essas duas personas, elas em algum momento se desencaixaram e andaram de forma 100% independentes e paralelas uma à outra. E obviamente, isso deu muito ruim. Eu desenvolvi todos esses problemas, porém, eu cheguei num fundo do poço que eu entendi que era o momento da mudança. Foi quando eu resolvi fazer algumas mudanças na minha vida, sair de onde eu estava trabalhando, começar a empreender de fato, a lidar 100% com o meu esforço, a depender 100% financeiramente de tudo que eu fazia, porém com uma pitada de, ao mesmo tempo dessas mudanças, eu estava buscando o meu propósito. E chegamos agora onde eu estou. De 3 anos para cá, eu tive consciência, entendi que eu precisava desenvolver e encontrar um propósito nas coisas que eu fazia. Comecei a buscar esse propósito. Na busca desse propósito, eu comecei a abrir mão de algumas coisas profissionais e também algumas relações
pessoais. E quando eu chego onde eu estou hoje, eu entendo que eu ainda estou nesse processo de autoconhecimento, e que talvez esse processo ele dure mais 5 ou 10 anos. Porém, é um processo que ele está acontecendo, ele não vai deixar de acontecer mais, porque ele tomou força própria, ele tomou um rumo próprio e eu já não consigo mais controlar esse processo. É como se tivesse uma chama interna dentro de mim, dizendo a todo momento, a todo dia que eu acordo, a cada coisa que eu vou fazer na minha vida, existe uma vozinha ali que fala assim: cara, é isso mesmo que você quer? Gustavo, tem propósito ali? Cara, qual que é o seu objetivo com essa atitude que você vai fazer? Então eu comecei a entender que essa voz é o meu eu interno. Talvez é a minha criança falando sobre os meus sonhos lá de trás. E os meus sonhos ainda são os mesmos. Só que por algum motivo, em algum momento, eu deixei eles de lado para percorrer o caminho que era o caminho correto, que era o caminho que a sociedade toda ao meu redor dizia como correto. E eu não me arrependo desse caminho, mas eu olho para esse caminho com uma clareza hoje, de que foi necessário, porém chegou o momento de eu entender quem é o Gustavo, quais são os objetivos do Gustavo, qual o propósito de vida do Gustavo e o porquê que o Gustavo faz tudo que ele faz. E por que que eu estou contando tudo isso para vocês sobre a minha vida, sobre a minha trajetória? Porque eu sei que deste lado da tela tem alguns Gustavos também. Eu sei que você talvez está na casa dos seus 20 e poucos anos, sem entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Talvez você está com 30, 40, 50 ou até 60 anos e ainda não encontrou o seu propósito de vida. Assim como eu estou na busca do meu propósito de vida, é muito importante que a gente se rodeie dessas pessoas que têm propósito, dessas pessoas que enxergam a vida de uma forma um pouquinho diferente do que a grande manada. Quando eu falo manada, eu quero dizer a maioria absurda das pessoas que hoje acordam sem saber o porquê elas estão acordando, trabalham sem saber qual o prol do trabalho delas e fazem as coisas de forma deliberadamente sem saber o porquê elas estão fazendo. E eu ainda não sei 100% o porquê eu faço tudo que eu faço. Mas nas minhas atitudes, tanto diárias, semanais, existe uma voz que sempre me questiona: Gustavo, para onde você está indo e o porquê você está indo para lá? Talvez esse primeiro vídeo seja somente para levar para vocês um pouco do que pode ser esse canal, do que a gente vai descobrir juntos, mas de que hoje eu estou na busca desse propósito, estou nesse caminho e eu gostaria muito de compartilhar com vocês isso, para que, caso você se identifique com a minha história, caso você esteja num momento parecido com o meu, a gente possa dar as mãos e seguir juntos isso daqui. Tá bom? Agora eu vou dormir, já tá tarde. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.